pouquíssimos versículos para que possamos absorver ainda mais da palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 14. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, e levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e descrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as suas sentenças, coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Obrigado, ó Deus, porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro sempre presente nas tribulações. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor tenha livre acesso às nossas mentes, aos nossos corações. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente, dá-nos, ó Deus, discernimento da tua palavra. E venha colocar fogo em nossos corações, para que o Espírito, a chama acesa do Espírito Santo, possa estar queimando em nossos corações, nos despertando, nos convidando, ó Pai, para cumprirmos o ID do Senhor. Abençoa a tua igreja que se faz presente aqui nessa noite. Abençoa os teus servos, aqueles que estão em casa, que por algum motivo não puderam estar na tua casa. Abençoa também aqueles que estão assistindo essa live aí através do canal da internet, que o Senhor possa abençoar o teu povo. Continua, Deus, a ministrar aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado através dos louvores. Que a tua palavra seja, Senhor Deus, como uma espada de dois gumes, que penetre até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e seja apta a discernir os pensamentos humanos. No nome de Jesus nós te agradecemos por estar aqui, te agradecemos pelo teu infinito amor. Fala, Deus, aos nossos corações, no doce e eterno nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos, Eclesiastes é um livro fantástico. É um livro que foi escrito aproximadamente 940 a 950 anos antes de Cristo. É um livro que hoje já somam quase 3.000 anos de história. E é um livro que foi inspirado por Deus, para que então Salomão pudesse escrever esse livro. É um livro fantástico. Nós tivemos o privilégio de aprender através da leitura desse livro, durante esse período agora, foram todas as ministrações, um capítulo por vez, até hoje estarmos finalizando esse livro. E hoje nós iremos tratar da conclusão da vida. Em que resume a vida? O que é de fato a nossa vida? Nós sabemos que o pregador aqui intitulado Filho de Davi, Rei Salomão, ele faz questão de que o livro girasse em torno de uma única pergunta: qual é o proveito de todo o seu trabalho debaixo do sol? Assim como está narrado no capítulo 1, no versículo 3. Qual é o proveito?
de todo o nosso trabalho debaixo do sol. O que nós ganhamos com a vida? Nós aprendemos que no capítulo 1 ele faz questão de frisar que tudo é vaidade, nada além de vaidade. No capítulo 2 ele faz questão de dizer que ele procurou experimentar a alegria através do vinho, através das mulheres. A Bíblia faz questão de frisar que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. A Bíblia faz questão de dizer que ele teve jardins, que ele teve açudes, que ele teve fazendas, ele teve servos nascidos em casa, servos comprados, ele teve muito boi, muito gado, muitas ovelhas. No capítulo 3, Salomão, então, ele começa a discorrer dizendo que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer, frisando então, em apenas esse versículo, que nós não temos o controle nem do dia do nosso nascimento, nem do dia da nossa morte. São dois grandes eventos centrais da nossa vida, mas nós não temos controle. Então existe o dia de nascer, o dia de morrer, um tempo determinado. Existe o tempo de amar, o tempo de odiar, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar. No capítulo 4, então, Salomão faz questão de firmar e falar acerca de algo que assusta muita gente. O desespero da solidão. Quantas pessoas se sentem só? Márcia estava ministrando aqui, falando acerca daquilo que ela passou nessa semana, e eu lembrei de um vídeo de uma senhora idosa, tentando descrever a beleza de Jesus, porque ela foi confrontada com Jesus, e ela falou: Jesus se importa com alguém tão pequenininho como eu. Alguém velho, idoso, que às vezes a pessoa acha que não tem mais valor, acha que porque não está trabalhando não vale mais nada. Quantas pessoas desprezam aqueles que assim estão? Quantos filhos abandonam seus pais, colocam em asilo? E essa senhora, no desespero da solidão, ela clama ao Senhor e o Senhor a abraça. E ela começa a dizer como Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus se preocupa com alguém tão pequeno como eu. No capítulo 5 é interessante, ele faz questão de frisar acerca da loucura dos votos precipitados. E ele convida a guardarmos o nosso pé quando entrares na casa de Deus e não fazer nenhum voto, a não ser que nós tenhamos o compromisso de assumir os nossos votos. No capítulo 6, Salomão faz questão de dizer que um homem que ele viu debaixo do sol pior do que todas as coisas, o homem a qual Deus deu riquezas, deu bens, deu patrimônio, mas não permitiu gozar de todos os seus bens. E nós sabemos que isso é terrível, amados, você ter dinheiro, você ter uma casa boa, você ter luxo, e você não poder gozar dessa vida, de nada daquilo que Deus tem te dado. No capítulo 7 ele começa a comparar a sabedoria e a loucura, e ele começa a nos chamar a uma reflexão como um paradoxo, dizendo para mim e para você que é melhor o bom nome do que o perfume mais caro, é melhor o bom nome do que a roupa de marca, é melhor então estar na casa onde há luto do que estar na casa onde há festa. Salomão então começa a fazer essas comparações, porque aonde há luto, há reflexão, ali o homem vê o fim dele, o fim da vida humana. No capítulo 8, Salomão então faz questão de observar e falar acerca da nossa responsabilidade de obedecermos às autoridades ora instituídas, assim como escreve o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 13. No capítulo 9, então, Salomão já começa a caminhar um pouco mais para tentar discorrer acerca da importância da vida. E ele resume algumas coisas e começa a dizer: olha, dessa vida, nós precisamos comer gostosamente o nosso pão, bebermos com alegria o nosso vinho e gozar a vida com a mulher que amamos. No versículo 10 do capítulo 9, ele diz: olha, tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, aonde tu vai, não há ciência, não há conhecimento, não há coisa alguma. Dizendo então que é preciso aproveitar o momento onde nós estamos vivos, onde nós temos saúde, onde nós temos alegria, e fazer exatamente aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. E no capítulo 11, Salomão então faz questão de frisar acerca da importância da generosidade. Ele começa dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte-o com 7, com 8. Ele faz questão de dizer acerca dessa importância, porque ele diz: olha, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então é muito importante sermos generosos, sermos bondosos, sermos caridosos. Não é tirarmos aquilo que nós não temos para dar para alguém, mas se Deus te der condição de fazer, faze-o conforme as suas forças.
ame o teu próximo, porque nós não sabemos que mal sobrevirá à terra amanhã, nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. E no capítulo 12, Salomão começa com um versículo, que eu gosto muito desse versículo. Ele convida a mim, a você, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus tempos ou os maus dias, onde dirás não tenho neles contentamento. Lembra-te de Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que sonhou com você, aquele que pintou a cor do seu cabelo, aquele que pintou a cor dos seus olhos, aquele que te deu um corpo bonito, maravilhoso, aquele que pintou a cor da sua pele. Ele está dizendo: ei, lembra-te de Deus. Lembra-te quando era ainda uma substância informe no ventre da sua mãe, Ele ainda assim te via, te visualizava. Ele faz questão de descrever isso lá no Salmo 139. Lembra-te de Deus. Sabe, queridos, e é interessante nós pensarmos acerca disso, e essa é a primeira coisa que você precisa entender: a vida é passageira, a vida é efêmera, passa rápido demais. Nós não somos imortais no sentido do nosso corpo. E o que Salomão está dizendo para mim, para você: ei, lembra-te de Deus. Enquanto você está jovem, enquanto você tem força, enquanto você tem vigor, porque nós podemos perceber que no versículo 2 até o versículo 7, Salomão tenta descrever de forma poética. Ele tenta poetizar a vida, fazendo uma comparação, uma breve comparação, entre você comparar uma casa ao corpo humano, ao corpo natural. A casa simbolizando o nosso corpo, o nosso tempo. E Salomão começa a discorrer acerca disso. Olha, antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Ele não está falando simplesmente dos astros, mas ele está falando da sua vida. Antes que venham os anos difíceis, os anos sombrios, o tempo onde você não vê mais a luz do sol da mesma forma, porque nós sabemos que assim como o tempo vai passando, as coisas vão se dificultando na nossa caminhada. E ele diz, olha, no versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa aqui se referindo, no dia em que as suas pernas vão ficar fracas, no dia em que seus braços começam a ficar fracos. Então ele começa a fazer uma comparação e dizer, olha, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, e as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, pois já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Queridos, nós sabemos que o tempo passa para todo mundo, o tempo passa para todos. Nós precisamos aprender com o tempo. O grande problema é que tem pessoas que quanto mais vivem, mais tolos são. Infelizmente aqui ele faz questão de dizer, porque Salomão tenta descrever acerca da sabedoria, acerca do conhecimento que vem de Deus, e nós falamos aqui, Salomão em 29 versículos, a palavra vaidade aparece 35 vezes. Enquanto que debaixo do sol, a palavra aparece 29 vezes em 27 versículos. Então o grande problema é quando nós analisamos a vida no prisma debaixo do sol. Quando nós analisamos a vida nesse prisma terreno que nós estamos aqui. E nós podemos perceber que o autor faz questão de dizer para mim e para você, olha, tudo é vaidade. O dinheiro é vaidade. As mansões são vaidade. O carro importado é vaidade. Sabe aquele diploma lindo, e às vezes você chega na parede, na casa de alguém, tem aquele monte de diploma ali. Vaidade. Não estou dizendo aqui que você não tem que estudar, que não tem que batalhar, que não tem que conquistar, mas o grande problema é quando eu acho que a minha vida se resume àquilo que eu conquisto debaixo do sol. E eu esqueço de olhar que existe algo acima do sol, ou algo acima do céu que eu preciso almejar. Salomão começa a descrever poeticamente, e eu sei disso porque a gente vê essas coisas todos os dias das nossas vidas. Aqueles que já passaram de uma certa idade, muitas vezes não têm mais aquele vigor físico, não conseguem mais correr, saltar, pular. E Salomão diz, olha, os guardas da tua casa, as pernas começam a enfraquecer.
os braços já não têm mais a mesma firmeza, os dentes caem da boca, os moedores começam a cessar e agora poucos, você não tem mais aquela condição de mastigar como antes, de comer torresmo como muitos gostam, né? Torresmo é bom, sou mineiro. Então Salomão começa a dizer acerca dessas coisas, alguns prazeres a gente começa a perder, as nossas vistas vão começando a escurecer. A gente sabe que certa idade às vezes costuma vir uma coisa chamada catarata, o nome é bonito, né? A gente queria ir na catarata de Foz do Iguaçu, mas a catarata mesmo nos olhos ninguém quer. Mas aí você olha para as janelas, começa a escurecer as vistas. Essa semana eu estava observando, eu comecei a ler a Bíblia, e eu falei, meu Deus, será que eu estou precisando de óculos? Né? Porque às vezes as letras parecem sumir, sai sumindo. E Salomão está dizendo para mim e para você de forma muito poética, de forma muito sincera, de forma muito a nos levar a uma compreensão de que a vida passa, o tempo voa. Queridos, eu quero falar de forma muito simples, é como a gente costuma dizer no popular, quem não vai de novo, de velho não escapa, não é assim? É basicamente assim, porque o tempo vai para todos. E Salomão está dizendo, olha, é uma comparação, isso há de acontecer. E aonde que está o insensato, aonde está o tolo? O tolo é porque ele não pensa na sua vida acima do sol. O tolo acha que a sua vida se resume aqui e agora. E por isso, quantos que são arrogantes? Quantos que tratam mal os seus parentes? Quantos que tratam mal os seus amigos? Tem pessoas que até hoje discriminam por conta da questão da cor, porque um é mais escurinho, o outro é mais branco. Quantas pessoas que discriminam as nações, porque um é japonês, o outro é americano, porque o outro é tal, e são tratados diferentes, até isso. Mas o que Salomão está dizendo, olha, todos nós vamos para o caminho dos mortais, a vida é passageira. E ele faz questão de dizer para mim e para você, assim como ele diz lá no versículo 4, olha, os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não podereis falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas de músicas, te diminuírem. Aqui ele começa a dizer, olha, vai chegar um tempo que a voz começa a sumir. Vai chegar um tempo que você já não vai escutar tão bem. Você já não vai ouvir com tanta percepção o canto dos pássaros. Você já não vai ouvir as melodias da forma que você ouvia antes. E aí ele começa a discorrer. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Salomão então ele começa a dizer, olha, vai chegar um tempo que você vai começar a ter medo de altura. Já imaginou a turma da melhor idade? Fazendo então uma campanha, e falou assim, hoje nós vamos reunir todo mundo da melhor idade e vamos pular de paraquedas, né? Você já viu a melhor idade fazendo isso? Vamos todo mundo pular de paraquedas, vamos todo mundo para o alto mar, né? Não vai, porque eles já começam a ficar prudentes, sensatos. Essa semana, na sexta-feira, eu tive o privilégio de tomar café em 2 residências aqui. Não tomei em mais residências, mas fui intimado aqui na casa do pastor Valdeni, na casa do irmão William. Eu estava conversando com o irmão William e nós falando exatamente sobre isso. Ele diz assim, pastor, quando eu era novo eu não tinha medo de nada. Eu ia para o mar e eu fundava lá para dentro. Eu queria ir para o lugar mais fundo do mar para nadar, para dar aquelas braçadas. Pastor, não tinha medo de nada. Eu disse, eu também. Eu já montei de boi, já amancei burro brabo. Aí eu estava contando para ele o caso de Ian, que estava andando de bicicleta. Ian só anda chutado, né? Ian é um caso sério. E aí Ian foi de bicicleta, tomou um tombo porque quebrou o garfo da bicicleta. Quando a gente é novo, a gente não pensa nessas coisas. Mas chega uma certa idade que a gente começa a temer, a gente começa a se preocupar. Eu sei disso porque a gente vê o tempo passando e o tempo voa, o tempo passa rápido. A gente começa a ter medo de tomar tombos,
Porque a gente sabe que vai haver uma dificuldade nos ossos, a gente sabe que vai haver uma dificuldade na recuperação, a gente já teme mais a cirurgia, porque a gente sabe que os órgãos, vai chegando o tempo. Queridos, nós não podemos nos enganar. Nós precisamos pensar acerca da nossa vida acima do sol. Nós precisamos pensar naquilo que está além, naquilo que nós não enxergamos agora com os nossos olhos naturais. O apóstolo Paulo diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Nós não podemos andar olhando apenas as coisas debaixo do sol, mas nós temos que mirar acima do sol. Salomão começa a discorrer, então ele diz, olha, ele fala como floresce a amendoeira, simbolizando aos cabelos brancos, e o gafanhoto de ter um peso, e de perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pelas praças. Salomão começa a escrever de uma forma tão poética, quando vai chegando no final dos nossos dias. Ele sabe que nós estamos ali aguardando um momento, esse momento não tarda em vir. Alguns, segundo a Bíblia, no Salmo 90, chegam aos 70, outros com a sua robustez aos 80, mas nós sabemos que mesmo que uma pessoa chegue aos 180 anos, eu quero exagerar aqui, mas nós sabemos que mesmo que ela viva tanto, o final da vida está ali, ela está próxima aí, ela não pode fugir daquilo que vai acontecer, e é por isso que ele começa a falar e a frisar da importância, porque nós vemos isso. Nós podemos perceber que às vezes os idosos, ou a melhor idade, dizem, olha, eu não durmo nada, tenho dificuldade de dormir. Tem muita gente que diz, eu tenho dificuldade de dormir. E às vezes você vai lá, a pessoa está dormindo, você olha e diz, não, está lá dormindo, mas você volta de novo, não dormiu. Mas às vezes você percebe o seguinte, parece que a bateria não carrega mais, a bateria ficou viciada, é igual o celular. É como se ela dormisse, mas ela não consegue se recompor as forças, a energia. Porque às vezes o nosso corpo está sendo exaurido, está cansado. Fica difícil sobrecarregar, carregar novamente as baterias. E é isso que Salomão está dizendo aqui, olha, passamos por tudo isso. Nós precisamos observar a nossa vida e ele diz, olha, porque nós temos essa certeza que vamos à casa eterna. E os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Então nós observamos que ele tenta escrever de forma tão poética a morte, que é algo que todos nós teremos que passar por ela. Não tem como você fugir disso, não tem como você sair dessa linha. Um dia o Senhor vai te chamar, e ele faz questão de frisar isso de forma muito poética, amados. E ele diz, olha, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então o destino de todos nós é esse, o pó volte ao pó, e o Espírito volte a Deus. Nós somos pó, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor fez Adão, e depois fez a mulher. E aí eu lembrei de irmão Nelson agora, mas não vou falar não, né? E aí, irmãos, assim o Senhor criou o homem, do pó da terra o criou. E a Bíblia faz questão de dizer, se referindo a todos nós iremos partir dessa terra. Não ficará ninguém aqui, você não ficará aqui como semente, vai chegar a sua hora. E é exatamente sobre isso que o pregador ele começa a falar, lembra-te do teu Criador. Lembra-te de Deus, porque tem muita gente que diz, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, mas vive apenas sobre o prisma debaixo do sol. É como se você não conhecesse a Deus, porque o que o Salomão está dizendo, olha, assim como a sua juventude passa, se você não se lembrar de Deus, ou não viver para Deus enquanto você é novo, quando chegar lá na eternidade, Deus não vai se lembrar de você. Deus não irá lembrar de você se você não viver com Ele todos os dias da sua vida. Imagine então, você morre e agora você tem a oportunidade de estar diante do Senhor e decidir para onde você vai. E aí você não se lembrou do Senhor nos dias da sua mocidade. Você não andou com Deus.
Ele diz: olha, seu lugar não é aqui não, seu lugar é lá embaixo. Porque se você não tem vivência com Deus, se você não anda com Deus, para onde que você vai? Não pense que Deus vai permitir que todos entrem no céu. Não. Só entrarão aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só entrarão aqueles que aceitaram ao Senhor como Salvador. Só entrarão aqueles que têm aliança eterna com o Pai, que aceitaram o seu único filho, o filho unigênito dele, como seu Senhor e Salvador. Então estes sim entrarão no gozo do seu Senhor, como diz a palavra do Senhor. E aí nós podemos perceber que o pregador, então, ele diz: olha, primeira coisa, lembra-te do teu Criador. E uma segunda coisa, o pregador, ele faz questão de dizer para mim e para você, que ele procurou de todas as formas. No versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. O pregador, então, procurou de todas as formas pregar a palavra de Deus com verdade, falar de forma coesa. Porque nós sabemos que existem lugares hoje onde as pessoas já não pregam mais a palavra, onde já não falam mais sobre a vida após a morte, onde as pessoas estão preocupadas mais em comprar carros, em ganhar dinheiro, em trazer então algo da sua casa para que seja ungido, abençoado, para que haja prosperidade na sua casa. Mas o pregador procurou aqui colocar palavras de verdade, como diz o texto. As palavras dos sábios, ele faz questão de dizer, são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. O pregador, então, ele faz questão de dizer: olha, eu procurei encontrar palavras amáveis, doces, para descrever o fim daqueles que não têm a Deus. Eu procurei encontrar palavras agradáveis, porque às vezes nós não podemos falar de forma áspera, porque ninguém gostaria de chegar alguém e apontar o dedo e dizer assim: olha, você vai para o inferno. Eu já ouvi isso. Isso não é agradável a se ouvir, isso não é sábio a se pronunciar. Mas o pregador, ele tenta escrever com maestria, de forma poética, dizendo para mim, para você, que é preciso se lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ele tenta escrever dizendo: olha, as palavras dos sábios são como aguilhão. E sabe o que é aguilhão, irmãos? O aguilhão, na minha época, e aí eu fui pesquisar o que era aguilhão, porque às vezes a gente fica sem entender. O aguilhão, meu pai chamava de garruchão. Sabe o que é isso? O garruchão é uma peça de madeira, um cabo longo de madeira, e na ponta dele é feito de ferro, e tem uma ponta bem aguda, onde era usado para conduzir um boi ou um animal para um determinado lugar. Era usado para furar mesmo o gado. O gado partia para cima de você aqui, eu já andei muito com isso. E você sabe como é que você anda com um garruchão? Isso aqui eu vou falar porque eu sou do campo. Você monta no seu cavalo, coloca a sua botina no pé, pega o garruchão, apota assim, apoia. Você montado no cavalo, você apoia assim na ponta da sua botina. E aí o garruchão você segura aqui e a ponta dele passa para cima. Quando o gado vai para um canto e você não quer que ele vá, você corre lá com o cavalo e mete o garruchão. Aquilo ali fura o animal. É como uma espora, só que de outra finalidade. É uma vara enorme, mais ou menos aí 1,5 metro para 2 metros, com uma ponta de ferro bem pontuda, como se fosse um prego na ponta dela, para poder guiar o gado para lá e para cá. Sabe o que ele está querendo dizer isso? A palavra de Deus muitas vezes dói, machuca, nos leva à reflexão. A palavra de Deus tem que gerar em mim e você um sentimento onde nós precisamos corrigir os nossos erros. Se muitas vezes a palavra de Deus é pregada e não há em nós uma aceitação, porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas se tornou como algo doce, agradável. O pregador muitas vezes só fala aquilo que o ouvinte quer ouvir, mas ele está dizendo: olha, a palavra de Deus às vezes é como um aguilhão, às vezes ela fere. É como a gente diz no popular, uma pancadinha no rim, né? Pancadinha no rim. Sabe por quê? Porque às vezes você está propenso ao pecado. Aí vem um ferrão aqui, joga para cá de novo. Porque muitas vezes nós começamos a sair da linha, nós começamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, mas a palavra de Deus é como um aguilhão que nos mantém de conduta na casa do Senhor, onde muitas vezes os nossos pés querem nos levar para a balada, para os vícios, para o pecado.
É impressionante, às vezes, a quantidade de crente que vai para o Pedrão. É impressionante. Quantos servos de Deus, homens que se dizem crente, vão para lá. Fazer o quê? Você vai evangelizar quem lá? Aí você está dizendo que é servo de Deus, mas no fundo você está servindo o capeta. A realidade é essa. A palavra de Deus às vezes machuca e dói. E é exatamente isso que o pregador tenta escrever aqui com maestria, queridos. Porque é preciso eu e você tomarmos cuidado. Porque nós sabemos que um dia nós estaremos diante do sumo sacerdote, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele há de julgar os bons e os ruins. Mas muitas vezes aqueles que são passados a mão, é como um filho. Ele erra, você passa a mão. Você erra e ele passa a mão. Você erra, ele erra e você passa a mão. O que vai acontecer? Ele não te obedece mais. Ele vai sempre ir pelo caminho mau. Ele vai estar sempre te desafiando, porque você não aprendeu a corrigir. A palavra de Deus, ela deve servir de correção para nós. Assim como diz então o apóstolo Paulo escrevendo em Timóteo 3,16, porque a palavra de Deus é divina, é inspirada, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a sua boa obra. É isso que Salomão tenta descrever aqui para mim e para você. Ele diz, olha, essa é a palavra de Deus. Eu poderia escrever de forma poética, eu poderia ser áspero, mas a palavra de Deus muitas vezes ela nos fere, porque ela precisa tocar na nossa alma. Se você está em pecado, você precisa reconhecer que você está em pecado e mudar de vida. E muitas vezes nós mudamos a direção do animal com um aguilhão, ou se você preferir no campo, eles vão dizer com um ferrão ou com um garruchão, é o mesmo termo para a mesma coisa. Onde nós precisamos ser disciplinados, você está indo para um lugar, aí vem o condutor, o sumo pastor e diz, olha, para cá não, joga para lá. É mais ou menos assim que funciona a vida. Porque se nós fôssemos fazer tudo aquilo que nós gostamos, irmãos, não ficaria ninguém na igreja. Todos iriam para onde desse vontade. E aí ele nos ensina uma outra coisa, para mim e para você. Ademais, filho meu, atenta. Não há limite para a produção de livros, e o muito estudar é enfado da carne. E qual é a conclusão? Qual é a conclusão da vida? Eu acho fantástico esse texto. Ele diz, olha, de tudo que se tem ouvido, a suma é. Olha, de tudo aquilo que nós estudamos aqui, de tudo aquilo que nós aprendemos com os 11 capítulos, e agora, no 12º capítulo, a suma é, o resumo é, olha, teme a Deus. Primeira coisa, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A suma é, em primeiro lugar, tema a Deus. Temer a Deus não é só pensar e dizer, não, eu sou crente. E aqui eu faço uma observação aos irmãos, sabe qual é o maior empecilho para evangelismo hoje? O maior empecilho para evangelismo hoje é a vida de muitos crentes que nunca muda. E às vezes você convida a pessoa para vir na igreja e diz, eu vou lá nada, fulano está lá. Eu vou lá nada, Beltrano está lá. Eu vou lá nada, aquela pessoa que está lá que se diz crente até hoje nunca mudou de vida. Ó, eu conheço ele, ele trai a mulher. Ó, eu conheço ela, ela trai o esposo. Ó, eu conheço ela, na primeira oportunidade ela vai para o bar lá encher a cara. Ó, eu conheço ele, na primeira oportunidade ele vai para o mundo lá festejar aquilo que o mundo festeja. São pessoas que dizem que servem a Deus, que temem a Deus, mas não se preocupam de fato com o Senhor. Dizem que são filhos de Deus, mas no fundo é filho de Belial, é filho das trevas. Porque na Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores, ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo a outro, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Salomão está dizendo, olha, a suma é, tema a Deus, obedeça ao Senhor, sirva ao Senhor, ouça a voz do seu Senhor. Significa dizer que o Senhor precisa estar presente na nossa mente, no nosso intelecto, 24 horas por dia. A esposa vai fazer a comida em casa, ela precisa se lembrar do seu Senhor e orar e agradecer ao seu Senhor.
O seu marido chegou, ela tem aquela memória, ela vai se lembrar do seu Senhor e ela ora ao Senhor. Ela ora ao seu Senhor pelos seus filhos, ela ora ao Senhor no seu trabalho. A pessoa então que teme a Deus, ela anda em novidade de vida na presença do Senhor. Ela faz aquilo que agrada ao Pai. Ela teme a Deus. O maior empecilho para o evangelismo hoje são muitos crentes que se dizem crentes, mas na primeira oportunidade servem ao diabo. Praticam coisas pecaminosas, horrendas na presença de Deus. São crentes que dizem que são, mas são apenas da boca para fora. Não têm um viver santo. Não vivem de forma honrosa na casa do Pai. São crentes que muitas vezes não tomam posição, ficam em cima do muro. E lembre-se, quem está em cima do muro, o muro pertence ao diabo. Você não está nos caminhos do Senhor. Então ele faz questão de dizer para mim e para você, em suma, olha, teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque quem teme a Deus, como é que eu sei se teme a Deus? Se há obediência. Se ele não obedece a Deus, não adianta ele dizer que ele é filho de Deus. Não adianta ele dizer que é crente. Não adianta dizer que é servo se você não obedece ao Senhor, se você não obedece aos seus mandamentos. Porque às vezes você até sabe os mandamentos de cor, você já leu o decálogo de Moisés, mas que adianta você saber tudo aquilo e não obedecer, e não cumprir, e não for fiel àquilo que o Senhor escreveu na sua palavra? E é exatamente isso que ele chama a minha e a tua atenção. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque não adianta você vir para a igreja. E eu digo a você, se você que muitas vezes acha que é crente e vem na igreja todo domingo, você está perdendo seu tempo. Ou você toma uma posição diante de Deus, ou você sai da igreja. É simples assim. Porque você pode estar achando que vai para o céu, mas vai para o inferno. Assuma, teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque muitas pessoas confundem o cristianismo com religiosidade. Tem muita gente que é religioso. Tem gente que é religioso, ele ora para comer, ele ora para o almoço, para a janta, para o café da manhã, se tornou religioso. Vem para a igreja, às vezes todo dia de culto, mas de forma religiosa. Mas não vem adorar a Deus. Chega na igreja e fica olhando para A e para B. Olha para a roupa de um, para a roupa do outro, para o sapato do outro. Se o outro usa brinco, se o outro usa batom, o que é que o outro está usando? Será que está obedecendo ao Senhor? O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Gálatas. Não seja religioso. Porque você pode estar achando que está indo para o céu. E querido, quando você chegar lá na eternidade, Deus vai dizer, olha, aqui você não entra não. Aqui não entra. Sabe por que não entra? Ele diz, olha, assuma, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Eu acho fantástico isso. É o dever de todo crente. É teu dever. É a tua obrigação. Se você diz que é crente, você precisa obedecer isso aqui. Você precisa fazer isso aqui. É o seu dever. É sua obrigação como homem. E aí ele diz, olha, para mim e para você, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus está dizendo que vai trazer todas as obras, as que estão escondidas, aquelas que muitas vezes você não quer que ninguém saiba, aquela que você não quer que ninguém mostre, mas é preciso saber e conhecer acerca dessas coisas. É preciso ter essa sabedoria, ter essa ciência, ter esse conhecimento, porque muitas vezes quando você achar que está lá, e a pergunta de Deus para você é, porque eu deixaria você entrar no meu céu? Porque eu deixaria você entrar aqui? O que você vai ter para falar para Ele? Você vai poder dizer, eu temi ao Senhor, eu obedeci aos seus mandamentos? Ou você vai dizer, ó Senhor, eu era mais um religioso que estava na igreja de vez em quando? Era mais um daquele que visitava a casa do Senhor de vez em quando? Então nós precisamos temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, porque o Senhor então há de julgar todos nós. Nós iremos passar pelo juízo. Talvez você esteja vivendo e diz assim hoje, ninguém te cobra nada. Essa semana eu acho fantástico, quando eu falo da humildade das pessoas. Hoje eu estava conversando com a menina já para se batizar, e eu perguntei para ela, você lê a Bíblia todos os dias? Eu amo a sinceridade.
Ela disse assim: pastor, tem 2 dias que eu não leio a Bíblia. Eu amo a sinceridade. Eu amo quando você é honesto consigo mesmo. Da mesma forma que o Senhor ama a nossa sinceridade. Deus sabe o nosso coração. E talvez se eu fosse perguntar para muitos crentes aqui, quem lê a Bíblia todos os dias, talvez ficaria espantado. Porque não seria talvez 80% que levantaria a mão, 50%. Então assuma e tema a Deus. Obedeça os seus mandamentos. Porque nós seremos julgados pelo Senhor. O Senhor julgará tanto as nossas obras boas como as nossas obras más. Nós precisamos analisar a nossa vida diante do Senhor. Então que você possa memorizar isso. Lembra-te do teu Criador. Entenda que Salomão escolheu palavras sábias, mas palavras verdadeiras para tentar descrever como nós deveríamos viver. Mas também ele fez uma conclusão da vida. A conclusão. E o Evangelho é lindo. Porque o Evangelho não tem rodeios, o Evangelho é simples. Assuma, teme a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Porque um dia nós seremos julgados pelos nossos atos. Seremos julgados por aquilo que nós temos feito. E que você possa refletir acerca disso. E nesse momento nós vamos estar ouvindo a irmã Letícia, adorando ao Senhor. E eu quero dar a você uma oportunidade. A você que ainda não tomou essa decisão com o Pai. Que você ainda não aceitou ao Senhor como seu Salvador. Porque a palavra é clara, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E se você quiser, eu quero convidar você a que levante a sua mão. Eu quero orar por você. Enquanto ela louva ao Senhor. E se você quiser, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Enquanto você ouve o louvor. Graça e paz, irmãos. Amém? Estou
Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus. As palmas é para Jesus, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida da Letícia. Eu não posso me delongar, mas eu gostaria de perguntar novamente: tem alguém que gostaria de tomar essa decisão com o Senhor? Quero orar pela sua vida. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor, mas hoje gostaria de tomar uma decisão com o Pai. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Quero orar por você. Tem alguém? Se não há, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa te dar uma nova chance, uma nova oportunidade de tomar a sua decisão com o Pai. Ou se você já tomou e você recebeu a fichinha, que você possa confirmar, anotando aí na nossa fichinha de decisão, para que nós possamos estar orando pela sua vida. Amém, irmãos?